Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental. Obrigado pela participação de todos, pela presença aqui. E hoje comigo a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, porque já está aqui no chat um monte de bom dia, oi. É isso aí, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Continuem fazendo igual vocês fizeram ontem, aquela interação legal relacionada aos conteúdos da aula, que foi super produtivo, como vocês fazem toda a aula de matemática. Adoro esse processo, né, Osmar? É verdade, Alessandra. Nós estamos aqui para contribuir, apesar de todas as dificuldades, toda a logística, enfim, não é? Mas a gente está aqui sempre para fazer o melhor para vocês e oferecer um produto, oferecer uma aula de qualidade. Essa é a intenção de todos que estão aqui. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula falando hoje de operações com números racionais, Alessandra. Vamos para a parte 3 dessa sequência de aula. Vamos lá? Vamos, né? Então, temos lá. E as operações, se prestar bastante atenção, não vai ter dificuldade, não. Não, se Deus quiser, não, né? Vamos lá. Tá? Então, temos aí operações com números racionais, tá ok? E aí, o que acontece? Vai aparecer na tela de vocês a habilidade para os nossos professores desenvolverem com os nossos alunos durante esse período. Então, temos aí que a habilidade de hoje, a habilidade selecionada é EF 07MA12, tá? Que trata especificamente da resolução e da elaboração de situações problema que envolvam operações com números racionais, tá ok? Existe ainda o objeto do conhecimento em relação aos números racionais, na representação fracionária, na representação decimal também, seus usos, a ordenação desses números e a associação aos pontos da reta numérica e às operações. Uma coisa de cada vez, né, Alessandra? É verdade. Hoje trabalharemos especificamente a questão da multiplicação, tudo bem? E até o decorrer, né, desse bloco de aulas aí vamos contemplar todas os objetos de conhecimento. Tudo bem? Operações com os números racionais. Vamos aí a um pequeno texto. Com o conjunto dos números racionais, também é possível realizar as 4 operações. Né, Alessandra? Que interessante, né? Porque a gente faz soma, subtração, multiplicação e divisão, além de outras, com os números naturais, com os números inteiros, e agora aparece o conjunto dos números racionais, né? Isso é verdade. Às vezes a gente acha que as operações, a gente tem uma limitação de como fazê-las, e não é verdade. Até porque, além de podermos fazer as 4 operações, mesmo com os números racionais, seja na representação fracionária ou na representação decimal, é até o que apareceu na tela para vocês, lá na parte da definiçãozinha, né? Devemos observar algumas definições, ou seja, tem particularidades, correto? A gente não segue aquilo que a gente seguia, por exemplo, para os naturais. Não, tá? Né? Então, são essas particularidades que a gente tem que prestar bastante atenção. É verdade. Essas particularidades, entenda como regras que têm que ser seguidas, ok? Existe todo um conceito, existe todo um princípio para se fazer isso, mas, naturalmente, matemática é a ciência que exige rigor, existe método para se fazer tudo e chegar num resultado aceitável, tudo bem? Então, é essa a ideia. Quer falar alguma coisa? Não. Ok, tá? Então, vamos trabalhar hoje a ideia da multiplicação das frações, e aí a gente vai colocar para vocês, vamos mostrar uma ilustração, mais uma vez, essa divisão, essa representação do todo e partes, ok? Então, vamos lá para a gente entender. O Jorge, ele preparou uma caixa para expor algumas pedras de sua coleção, ok? Ele representou geometricamente o seu raciocínio para a distribuição das pedras na caixa, ok? De todo o espaço, ele decidiu que 4/5, conforme aparece ali, seriam ocupados com pedras brilhantes. E essa quantidade está representada nas partes pintadas do retângulo abaixo. Perceba que você tem um todo ali, e esse todo está dividido em 5
partes, tudo bem? E o Jorge pegou 4/5 dessas partes para colocar as pedrinhas brilhantes. Tranquilo, Alessandro? Tranquilo, se a gente fizer a relação corretamente. Perfeito. Que 5 é o todo Isso. e 4 são as partes utilizadas desse todo. Perfeito, tá ok? Olha lá, vamos lá na sequência. Lembrando que esse material aí, essa aula, ela está lá no volume 1, na página 65. Me corrija se eu estiver errado, Alessandra. Página 65, lá do caderno do aluno. Tudo bem? Aí, ok. Vamos lá para a segunda situação, para o mesmo problema, tá? O Jorge preparou uma caixa para expor algumas pedras de sua coleção. Ele representou geometricamente o seu raciocínio para a distribuição das pedras na caixa. Só que agora teve uma pequena alteração. Ele considerou que 1/3 do espaço, ok, seria ocupado pelas pedras do tipo quartzo. Vou voltar ao slide anterior. Olha lá. Tá? Ele considerou na primeira situação que 4/5 seriam ocupados com pedras brilhantes, tá, ok? E agora, na sequência, que 1/3, tá, seria representado 1/3 da mesma caixa, né? Não é outra, tudo bem? Do espaço seria ocupado pelas pedras do tipo quartzo. E ele representou da seguinte forma, tá? Veja que a caixa é a mesma, com duas representações fracionárias diferentes, tá, ok? Que são as formas como eu dividi o espaço na caixa. Não é isso? Exato. Na primeira eu dividi em 5 espaços, certo? que são, cada um dos espaços acaba sendo menor do que a segunda, que eu dividi em 3 espaços, e aí eu tenho 3 espaços um pouquinho maiores. Tem que prestar atenção, porque na realidade o que acontece? A caixa é uma só, e aí a gente vai ter que encontrar uma representação fracionária que contemple as duas simultaneamente, que satisfaça a primeira situação, olha lá, dos 4/5 das pedrinhas brilhantes, e o 1/3 das pedras correspondentes ao quartzo. Tudo bem? Então, tá aí as divisões. Estão bem atentos? Ok, vamos lá. Que isso? O que aconteceu? Tá certinho. Opa, beleza, tá ok? Ao final, chegou ao seguinte esquema. Olha lá o que ele fez. Ele achou uma representação fracionária, Alessandra, que contempla as duas representações lá. Ou seja, ele vai acoplar as pedrinhas brilhantes, que ocupam lá 4/5 do todo. Entenda esse retângulo como uma caixa que ele vai colocar as pedrinhas. Tá ok? E aí o que acontece? Essa mesma caixa vai contemplar 1/3 lá das pedras de quartzo. Tudo bem? Tranquilo. Tá ok? Então, o que acontece? Achou aí. Tudo bem? Quantos quadradinhos a gente vai ter, ao final das contas, para contemplar as duas situações? Tá? Perceba, eu tenho um todo 5 e depois eu tenho um todo 3. Portanto, na realidade, a gente vai ter uma caixa com 15 espaços, tá ok? Então, o 15 passa aí a ser o espaço, tá? E aí, na realidade, a gente trabalha com a ideia de fração equivalente também, não é isso? Então, temos ali, ó, 1/3, que representa as pedrinhas de quartzo, vezes 4/5, que representam as pedrinhas brilhantes. Olha o que acontece. De onde veio esse 4/5? Olha lá, a representação simbólica da estrutura. Então, nós estamos multiplicando 1/3 vezes 4/5. Perceba o que acontece. Se a gente acoplasse, né, essas duas, aquela parte lá que está rasurada, não, né? Achurada que fala. Achurada. Né? Achurada, palavrinha estranha, né? Que está ali achurada em laranja, ela vai representar a multiplicação entre as pedras de quartzo e as pedras brilhantes, o espaço que ambas vão ocupar simultaneamente. É isso? Aquela linha... Pode deixar a imagem. Deixa. Isso. A linha que está achurada, como disse o Osmar, representa 1/3. Okay. 1/3 das partes horizontais em que eu dividi a caixa. Então, esse 1/3 é onde estão as pedrinhas de quartzo. Isso. Correto? Isso. Se a gente olhar na vertical, eu tenho 4 divisões. Perfeito. Correto? Que são
as 4 divisões das pedrinhas brilhantes do 5 que eu dividi a caixinha toda na vertical. Quando eu faço esse cruzamento, que foi o que o Osmar disse, é onde eu cheguei lá na ideia da quantidade de quadradinhos, que se a gente olhar, aparecem quadrados ali dentro daquele espaço da caixa. E aí nós teremos o quê? 4 que estão na primeira linha, de 15 quadradinhos que surgiram ao todo. Perfeito. Tá? Então, é essa a ideia. Tudo bem? Tá? Então, observando o esquema do Jorge, como você explicaria para um colega a representação geométrica da multiplicação? Tá, ok? Na realidade, o que acontece? Basta multiplicar o numerador pelo outro numerador, e no caso ali, como para todas as multiplicações envolvendo frações, a gente vai multiplicar o denominador pelo outro denominador. Ou seja, vamos simplificar? Para multiplicar duas frações, eu vou multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador de uma forma bem simples, né? Sim, e essa é uma regra que a gente tem que tomar cuidado, que a gente conversou que eu não posso, na adição, somar tudo. Lembra que a gente conversou sobre isso, se eu não me engano, ontem? Mas na multiplicação, eu tenho que fazer essa operação entre o numerador, que são os números que estão na parte de cima, e no denominador, que são os números que estão na parte de baixo. É isso, não é? É isso. Tudo bem? Então, beleza. Tá? Vamos lá na sequência? Vai aparecer ali para vocês a atividade 1, tá ok? E na atividade 1, efetue o produto. Produto, o que é, Alessandra? O produto é o resultado da multiplicação. Produto é o resultado de uma multiplicação. Se acostuma com essa palavrinha, ela é muito mais comum até do que se imagina, pelo menos nos meios acadêmicos, né, se falar produto do que multiplicação. Mas são sinônimos, tudo bem? Então, o que a gente quer ali na atividade 1? Que você calcule o produto ou a multiplicação na letra A. 2/5 vezes, tá? É um X ali, ó, multiplicação, vezes os 5/6. E na letra B, o 3/4 vezes 1/3. É isso, Alessandra? Correto. Tá. Quanto tempo? 2? É a primeira vez, 3 minutinhos para eles, vai? 3 minutinhos, tá ok? Até já. Osmar, para variar, o 7º ano arrasando Que bom. aqui. Então, assim, a maioria respondeu na letra A, 10/30, e na B, 3/12. Legal. Como? Né? O Joaquim, o Vinícius, o Yuri, Matheus, a Gabriela, a Gabriele, Maria Eduarda. Correto? A gente também teve Chayenne, ela disse que é 10/6 e 3/12. Já o Eduardo, ele só colocou na letra A 10 e na letra B 30. Só que, na verdade, agora eu reparando ali, ele tentou escrever a fração. Sim. Então, 10 e depois aparece o 30. Na B, 3 e depois aparece o 12. Então, acho que teve um ou outro só equívoco. Alguns colocaram que estão em dúvida. Legal. Gente, assim, soma, subtração, multiplicação e divisão de frações é algo que vocês têm que se acostumar mesmo, tá? Talvez a multiplicação seja a mais simples dela em relação ao processo, tá? Então, é muito simples. Lembra que a gente reiterou anteriormente, Alessandra, a ideia do numerador vezes numerador e o denominador vezes o denominador. Na resposta que vai aparecer ali, tá? Para você, já vai subir, vai aparecer a representação geométrica também. Então, a gente vai fazer primeiro aqui na lousa, depois a gente sobe as respostas para vocês. Tudo bem? Então, aqui, ó, qual que é a ideia que a gente tinha? Tá? É trabalhar o conceito de numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá? Então, temos aqui, ó, numerador 2, numerador 5. Vamos chamar aqui de N, tá bom? Tá? Numerador vezes numerador. E aqui, denominador vezes denominador. Tranquilo, né? Velha e boa tabuada. 2 vezes 5, temos 10. 5 vezes 6, 30. Sem muitos problemas. Posso aceitar essa resposta, Alessandra?
Pode, mas... como disse o Miguel Henrique, as duas representam o mesmo valor, dividindo e transformando numa fração irredutível. Beleza, foi o Miguel? Foi. Aqui a gente vai fazer a simplificação desta fração, ou seja, torná-la irredutível, né? Não dá mais para simplificar, portanto, temos aqui, por exemplo, um terço. Se esse exercício fosse de múltipla escolha, e daí a grande questão, provavelmente, para não dizer certamente, apareceria a 1/3 como opção de resposta. Tudo bem? Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso aí. Tudo bem? Então, a ideia aqui é trabalhar esse conceito. Numerador, numerador, vezes, e denominador, vezes, denominador. Tá? No decorrer da sua vida aí de estudante, você vai perceber que tem alguns facilitadores, não é? Nesse processo todo, mas o legal é que você acabe descobrindo esses processos, tudo bem? Alguns já se tocaram, né? Alguns já têm essa manha, vamos dizer assim, tem já desenvolveram esse feeling. Esse feeling, né? É verdade, tudo bem? Vamos lá, 3 vezes 1, estamos multiplicando os numeradores, então temos aqui o 3. E o 4 vezes 3, temos aqui o 12. Provavelmente o Miguel acertou também esse aí, e ele pensou, né, naturalmente, que 3 sobre 12 é cabível uma simplificação. No caso aqui, a gente pode fazer essa simplificação, né, divisão por 3. Sempre lembrando que o numerador e o denominador têm que ser simplificados sempre pelo mesmo número, pelo mesmo valor. Então, temos aqui 1/4, portanto, temos aí as duas respostas. O que vai acontecer agora? Vai subir para vocês as respostas, inclusive a representação geométrica aí. Então, nós temos 2/5 vezes 5/6, tá? 2 vezes 5, 10, 5 vezes 6, 30. Simplificou a fração, temos 1/3. Aí, o que vai aparecer? Olha lá, o 2/5 aparecendo. Na sequência, aparecendo lá os 5/6. Olha o que vai aparecer na sequência. É como se você conseguisse, se você movimentasse, não é, essa primeira fração ali, essa primeira representação fracionária em verde, e você conseguisse encaixar ela na azul, tá? O que acontece? Que quadradinhos, tá vendo? Estariam os dois, o azul e o verde, simultaneamente. Você vai dizer, professor, lá embaixo sobrou o verde, né? Sobrou 2 pedacinhos do verde. Mas o que acontece? Ele não se encaixa em cima do azul. Tá? Tudo bem? E aí, se você for perceber o que é aquela fração ali, o que acontece? A gente dividiu ela 6 vezes 5, 30 partes. Tá, ok? E o espaço ali que ocupa o roxo, ele está ocupando quem? 2, 4, 6, 8, 10 partes de 30. Então, ele ocupa 10 partes de 30, portanto, a primeira representação fracionária lá está feita a multiplicação. É como se elas se encaixassem. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam o conceito? Olha lá o outro. 3/4 vezes 1/3, a mesma situação, a gente chegou nela. Vamos lá, olha lá. 3/4, olha o que apareceu lá, 1/3. Busca o encaixe das duas figuras. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Olha lá a representação dela. Perceba que aquele, os 3 quadradinhos em roxo ali, na realidade, é a junção entre o verde e o azul. Professor, sobrou um quadradinho lá no canto. É porque, teoricamente, ele só seria azul. Não é isso? Ele não encaixaria no verde. Então, essa é a ideia geométrica da multiplicação. A gente consegue fazer uma coisa dessa aí no PowerPoint, Alessandra? Consegue. Consegue? Consegue, utilizando a ideia de animação, dá. Então, fica um desafio para você aí que gosta de tecnologia, que gosta de mexer com esses softwares aí, né? Tenta fazer esse movimento, e aí você até trabalha a ideia, né, da aula de artes, né? Cores primárias, cores secundárias, né? Essa junção toda. Tenta fazer esse movimento, tá ok? Para ver que acho que fica bem legal. Tudo bem? Olha lá. Vamos lá para a atividade 2, Alessandra? Vamos nessa. Olha lá. Sem utilizar a representação geométrica, como você resolveria a multiplicação de 3/5 vezes 7/8? Explique como deverá ser o procedimento para multiplicar essas duas frações. Tá? Então, é um processo bem técnico mesmo, né? Sim, se conseguiram entender, prestaram atenção, eu sei que vocês prestaram atenção.
e entenderam como o cálculo deve ser feito, que, né, conforme até o professor Osmar fez ali na lousa, na correção, não vão ter dificuldade nenhuma não, Osmar. Eu acredito também que não, Alessandra. Podemos dar uns 2 minutinhos para eles? Esse dá 2 sim. Gente, 2 minutos a gente já retorna, tá bom? Olha, Osmar, vou te contar um segredo, Oi. que já não é mais segredo faz um tempo aqui no 7º ano, né? 90, mais uma vez, 99, aquele monte de 9 depois da vírgula por cento, responderam 21/40. Então, o Lucas, a Tainá, Eminem, Eric, Vitor Hugo, Camila, Gabriel, Lívia, tem um outro Eric aqui, João Victor, correto? O Cauã, ele só colocou 21. O Rafael, ele colocou 35/24. Desse jeitinho está aqui escrito. Mas a maioria, 21/40. É verdade, Alessandra. Obrigado, pessoal, que participou. Matemática é assim, né? Se é uma coisa que não existe na vida da gente, é rotina, né? Dentro de uma sala de aula, você não pode reclamar de rotina. Um dia nunca é igual ao outro. Se você não quer rotina na sua vida, vai ser professor. Então, é um negócio assim, extremamente dinâmico, né? Então, assim, como as aulas são? Vai ter conteúdos, vai ter habilidades, vai ter determinadas situações, você vai ter mais facilidade, né, pela própria estrutura da matéria, vai ter outras que você vai ter, vai encontrar aquele grau de dificuldade um pouco maior, mas entenda que tudo isso faz parte, tudo bem? E a gente está aqui para isso, para ajudar você. Oi, Alessandra. E só aproveitando, porque a ideia era colocar a resposta e explicar como que fez. Sim. Eu achei pelo menos uma explicação Legal. aqui, que é da Isabela. 21/40. Essa é a resposta. É só multiplicar os de cima e os de baixo. Legal. Vamos usar bastante. Isabela? Isabela. Vai usar bastante isso aí na vida de Isabela. Tudo bem? Vamos lá. Alessandra, me ajuda aí. Qual que é a primeira fração? 3/5. 3/5. E nós estamos multiplicando por 7/8. 7/8. Tudo bem? Qual que é a ideia que a Isabela já, né, nos agraciou falando? Né, o numerador processo, vezes numerador. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Muito bom, Isabela. Você nos ajuda muito, sempre. Tá? O Caio, ele usou também. exatamente esse termo. Multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ele usou o termo certinho. A velha e boa tabuada que você tem que dominar, né? Como o ar que você respira, pelo menos nas aulas de matemática, não pode pestanejar. Então, temos aí 3 vezes 7, lembrando que nós estamos fazendo uma multiplicação do numerador e do denominador, tá ok? E aí, naturalmente, né, o professor Jonas insiste muito nisso aí, faça no modelo que você se sente confortável. Faço minhas da Alessandra, as palavras dele. Faça no modelo que você se sente confortável. E que chegue no resultado correto, sem muitos problemas. Então, temos aqui 21, 8 vezes 5, 5 vezes 8, temos aí 40. Beleza, Alessandra? Alessandra, conseguimos achar um múltiplo, né, um divisor comum aí entre 21 e 40? Olha, eu estou para te dizer que, segundo o Guilherme, a simplificação daria 2/4. E segundo a Amanda, daria meio. É? É. Mas eles falaram que dá para simplificar. Vamos tentar simplificar por 2? Por 21 por 2? Poxa vida, mas 21 não é múltiplo de 2, né? Não é divisível. Não dá certo, não. 21 não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Não pode, tá? Não. O 40 é divisível por 2. Beleza, mas tem que ser os dois simultaneamente. Não pode. Tudo bem? Vamos pensar no 3. Então, professor, posso dividir por 3? Por conta do 21 até pode, mas o 40 não dá. Tá? Não temos o que fazer, Alessandra. 21/40 é uma fração irredutível e é esse o resultado mesmo. Qual é o processo que você vai fazer? Aquele que é a Isabela, quem mais? O Carlos? Olha, você sabe que depois eu achei aqui, ó, Isabela, eu achei o Caio, eu achei Natan, Diego, mais uma galerinha que usou o termo correto. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Valeu, pessoal. Muito bom. Vai subir a resposta para vocês aí na tela, tá ok?
a resposta aqui aparece, olha lá, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 8, 40. E aí, como os meninos e as meninas bem mandaram aqui no chat para a gente, o numerador da primeira fração multiplica o numerador da segunda fração e a mesma coisa acontece para o denominador. Beleza, Alessandra? Tranquilo. Próxima atividade vai aparecer aí para vocês, tá ok? Olha lá, o produto, de novo essa palavra, né? O produto, multiplicação entre as frações 5 sétimos vezes 2 sobre x, aparece um objeto desconhecido, aí, um denominador desconhecido, é igual a 10 sobre 21. Já está afirmando isso. Tá? Qual deve ser o valor desconhecido ali do x para que essa multiplicação seja verdadeira? 7 vezes quanto dá 21? Isso. E aí a gente tem que lembrar no princípio, né? A palavra-chave da aula de hoje. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 minutinhos para a galera? Acho que sim. 2 minutinhos a gente já retorna. Osmar adora o 7º ano. Você não está entendendo. 7º ano é uma maravilha. Assim, vocês ficam bravos, que daí vocês colocam assim, eu sempre respondo e ninguém nunca me vê. Gente, nós temos 24 mil pessoas agora só aqui no aplicativo assistindo a aula. Nem sempre realmente dá para ver todos os comentários. Então, por exemplo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a pessoa, peço desculpa, eu acho que é Suzumitsune o nome. Suzumitsune? Exatamente, eu acho que eu li desse jeito. Aluna? Então, é um aluno ou uma aluna. Que legal. Eu não sei, né, porque, por causa da origem da pessoa, então eu não sei. Mas, assim, Suzu acertou que é 3. Legal. Adorei isso. 90% colocou que é 3. Então, nós temos o Matheus Rodrigues, o Gabriel Araújo, Fernando, Ícaro, Giovana, Brian, Aline, Pablo, Júlia Ferreira, Felipe da Silva, Isabelle. Todos colocaram 3. Uhum. Mas, por exemplo, eu achei que o Samuel Brian, ele colocou 7. O Pedro Henrique escreveu assim, 3, porque é esse valor, né, do resultado. Sim. Correto? Foi dessa forma que ele colocou. A Glenda, ela colocou assim, a resposta é x igual a 3, pois 7 vezes 3 igual a 21. Beleza. E no final, fale meu nome. Isso daí eu não tinha nem visto, só vi agora. A Maria Alice, ela disse 10 sobre 21. Legal. O David, 5 sétimos, vezes 2 terços, igual a 10 sobre 21. Que ele montou a conta, legal, mas chegou no x igual a 3 de qualquer forma. Legal. Você sabe qual é o barato de algumas coisas em matemática? Você não precisa fazer cálculos mirabolantes, nada disso. Às vezes o raciocínio mental, né, e aí o processo, e eu acredito que muitos tenham feito aí, pelo método da tentativa, não é? Tentativa, gente, tentativa e erro em matemática é absolutamente comum, é aceitável, não tem problema nenhum. E em muitas situações, é até interessante que você trabalhe o raciocínio mental. Eu falava para os meus alunos que a gente já trabalha demais a mão, não é? Trabalha o cérebro também, passa, professor, posso fazer esse raciocínio, esse cálculo mentalmente? Pode, não tem problema nenhum. Exercita a tua capacidade de pensar, né? Isso aí é extremamente, extremamente importante. Acredito que muitos tenham chegado no resultado através desse processo, Alessandro. Do cálculo mental, sim, né? Mas tem um método mesmo. Então, aqui, o que acontece? A gente colocou o valor desconhecido, o x aqui, mudei a cor, tá? Para a gente ter uma noção. E aí a gente vai voltar naquela ideia principal da aula de hoje, não é? As palavras-chave da aula de hoje. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Se você, toda a aula que você assistisse, lá no finalzinho, você puder, né, lá no seu caderno, lá na sua apostila, né, colocar lá as palavras-chave da aula, né, eu acredito que vai ser um facilitador quando você tiver que rever a aula. A palavra-chave foi tal coisa, né? É o resumo daquilo que a gente trabalhou. Muito comum e às vezes importante. Eu fazia bastante isso. Vamos resolver, Alessandra? Tá? Vamos nessa. Então, vamos partir da ideia do numerador vezes o numerador. E aqui, o que acontece? Opa, tá feio demais. Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Legal. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter, como bem sabemos, o numerador e numerador
e aqui temos o denominador e o denominador. Tá? A ideia é que a gente multiplique, tá, eles. E aí o que acontece? Na questão dos numeradores, a gente não tem nenhum problema, porque a gente já chegou a uma igualdade, concorda? Então, se eu fizer, na questão dos numeradores, se a gente fizer os 5, aqui uma flechinha, 5 vezes 2, eu sei que é igual a 10. Ó, tá vendo que isso aqui, ó, chegamos no 10 sem muito problema. Aí a questão é a seguinte, vamos trabalhar essa mesma linha de raciocínio para o denominador. Tá? Eu sei que se eu fizer, ó, o denominador da primeira, que é 7, vezes o denominador da segunda, olha o resultado que a gente obtém aqui, ó, o 21. Não é isso? Então, temos aí o 21. Ora, 7 vezes x, temos ali o 7x, que é igual a 21, e aquele processinho já bastante conhecido de vocês, aqui que vocês já estão se acostumando, o da divisão, né? Aqui a gente vai dividir por 7, aqui a divisão por 7 também, o princípio lá, né, da balança, então, não é isso? Então continua, tem que equilibrar, né? Exatamente, continua equilibrado, e aqui a ideia é bastante simples, é exatamente essa, ó, vai com Deus, tá? Foi simplificado, né? Ele por ele mesmo, então sobrou-nos quem? X, e aí a velha e boa divisão, né? 21 dividido por 7, portanto, temos 3, tá aí, né? Se a gente fizer, aqui ó, vou substituir, tá? Ixi, apaguei tudo, tá? Se a gente, aqui é 2, né? E aqui era o x, se a gente substituir o 3 aqui, teremos quem? 5 vezes 2, 10, tá? Isso é verdade, 7 vezes 3, 21, portanto, isso aqui também é verdade, é essa a ideia. Alessandra, vai aparecer aí para vocês o QR Code para vocês fazerem a avaliação da aula. Nem sei se a palavra é avaliação, né? Mas mandarem seus comentários, né? Sugestões, tá ok? E fazerem uma análise do nosso desempenho aí, do nosso trabalho. É isso? É isso mesmo. Obrigada, viu, Osmar? Obrigada, alunos. E eu já digo o meu até a próxima. Obrigado a você, Alessandra. Obrigado a todos que fizeram com que essa aula acontece, a equipe da produção, todos. Obrigado. Até a próxima.